Olá! Está começando agora mais um programa dessa segunda edição do Curta Vídeo Retrô. Oportunidade de rever ou assistir pela primeira vez programas que foram gravados na década de 1990 com realizadores que fizeram história no audiovisual capixaba. Os programas foram digitalizados pelo projeto Mediateca Capixaba sob a coordenação da Secretaria Estadual de Cultura em parceria com a TVE. E por falar em TVE, ela é a grande estrela do documentário A Beleza de Ser um Eterno Aprendiz, de Terezinha Jovita, Luciana Canuto e Fábio de Martã, que na época eram alunos do curso de comunicação da UFES. O documentário conta uma parte da história da TVE, marcada por muitas lutas, pioneirismo e conquistas. Antes da exibição, você confere detalhes da produção com a jornalista Terezinha Jovita, que por mais de 2 décadas atuou na TVE e na Rádio Espírito Santo. Boa sessão! Boa noite. O programa que faz você ficar por dentro das produções em curtas e vídeos está começando agora. No curta vídeo de hoje, você vai conhecer o documentário A Beleza de Ser um Eterno Aprendiz. É um projeto experimental dos alunos de graduação do curso de comunicação da UFES e para realizar esse vídeo, esse grupo formado por Terezinha Jovita, Luciana Canuto e Fábio de Martã desenvolveram uma ampla pesquisa durante 1 ano e meio sobre a história da TV Educativa do Espírito Santo. Você vai gostar de ver e rever interpretações de antigos programas que há tantos anos arquivados, hoje serão trazidos à tona. A beleza de ser um eterno aprendiz é para reativar a sua memória. Prepare-se, ele está entrando no ar. As imagens do Canal 2 chegam pela primeira vez à Grande Vitória, em junho de 1974, através de um convênio entre a Teleste e o governo do estado. Suas primeiras transmissões foram os Jogos da Copa do Mundo na Alemanha, em cores e sem as costumeiras interferências de som e imagem, comuns naquela época. O governo Cristiano Dias Lopes foi marcado por uma série de resoluções administrativas. Ele resolveu transformar o Espírito Santo. E nessas transformações ele criou a Fundação Cultural do Espírito Santo, que seria uma entidade responsável por toda a atividade cultural do Estado. E no meio disso tudo, ele criou, dentro da Fundação Cultural, uma área de cinema, de rádio, cinema e TV, no governo do senhor Arthur Carlos Gerardi Santos, que, em convênio com a Teleste, colocou um transmissor de TV onde está a área dos transmissores, e a TV Cultura, que na época era TV Cultura, entrou no ar. E um transmissor por sinal muito bom e que permitiu a transmissão da Copa do Mundo de 1974 a cores. Em 1976 é criada a TV Espírito Santo. O início é marcado por adversidades, faltam equipamentos e mão de obra especializada. A garra e a coragem dos funcionários colocam os primeiros programas locais no ar.
em preto e branco. O talk show Conversa de Fim de Noite, o telejornal Informe 2, o programa infantil Faz de Conta e o programa Espírito Santo em Debate marcaram este primeiro momento e movimentaram o meio artístico, cultural e político de nosso estado. Na década de 80, com a chegada dos primeiros equipamentos profissionais em cores, a emissora busca o caminho da profissionalização. É criado o programa Periquito Maracanã, que revolucionou toda a linguagem da emissora. Periquito Maracanã é um programa infantil, educativo, com encenações, histórias e músicas. Mostra a realidade local e abre caminho para a regionalização. Dizer da importância do Periquito Maracanã, no momento em que ele foi o primeiro seriado, ele é uma história, é um marco na história. Um programa voltado para a faixa de 0 a 6 anos, que passava conceitos básicos para essa idade, mas através da ficção. O programa Comunidade em Debate, também da mesma época, é considerado avançado para os padrões locais. É o primeiro programa onde o cidadão comum tem acesso direto à mídia eletrônica. Nele, são enfocados os problemas e as soluções dos bairros da Grande Vitória. Além dos programas regulares, são realizados documentários e coberturas de eventos diversos. O Segredo do Velho Ferreiro, produção de 82, é o primeiro deles. Paneleiras do Barro, outro documentário da época, procura revelar a alma do povo capixaba através da produção das panelas de barro e a mistura das culturas negra e indígena. Outro formato de programa usado no início dos anos 80 é o debate em estúdio, uma forma barata e democrática. Raça Negra é um exemplo. No debate, é discutida a problemática do negro no estado. A Canalhada. Este especial é mais uma tentativa pioneira da TV Espírito Santo. Desta vez, o objetivo é popularizar o teatro, usando a TV como difusor da cultura. Mas é a série Telecontos Capixabas que obtém a maior repercussão cultural, idealizada e dirigida pelo cineasta Toninho Neves, em 85 e 86. O programa é o primeiro e único do estado a trazer a teledramaturgia para a TV, adaptando contos de autores capixabas e abrindo um novo mercado para atores e técnicos da terra. Olha, o Telecom, na realidade, ele foi um esforço muito grande em primeiro lugar, porque ele foi realizado numa época bem anterior a essa gestão, né, no momento que a televisão tinha pouquíssimos recursos, né? Os telecontos eram feitos com uma câmera, sabe? Era tudo muito improvisado e feito com muita dedicação. Quer dizer, era aparentemente amador, mas feito com uma dedicação profissional. Entende? E ele foi importante porque ele abriu dentro de Vitória, dentro da comunidade artística do estado, a perspectiva de realização de um trabalho artístico, cultural, e principalmente nessa área de televisão, porque em Vitória não tinha nada ainda, né? Não tinha nenhuma televisão efetivamente produzindo qualquer coisa aqui no estado. Em 85, as imagens da TV educativa chegam a quase todo o estado. A produção se diversifica. São criados programas semanais dirigidos a públicos específicos. Um deles é A Voz do Campo. Realizado em conjunto com a Emater, o jornal informa e educa o homem do campo. É usado até hoje como suporte nas orientações da Emater. Vida ou Rádio, dirigido aos jovens, dá dicas de música, livros, filmes e os points mais frequentados. Terra Capixaba, primeiro programa turístico promocional das belezas de nossa terra. A cada semana, um município é exibido. O programa é um registro histórico da nossa cultura. Bico e seus violeiros, que depois passa a se chamar Viola Sertaneja, dá oportunidade aos cantores e violeiros do estado para divulgarem sua arte. Com o programa ao vivo,
o público lota o Teatro Estúdio nas manhãs de domingo. É dessa época também o programa da tarde, com várias atrações. Tem caráter educativo, informativo e de prestação de serviços à comunidade. Aqui, mais uma vez, a TV Educativa é pioneira, inovando com a interatividade diária. O público tem participação ativa e constante, através de cartas e telefonemas ao vivo. O final da década de 80 é considerado um dos mais férteis. A TV Educativa chega a colocar 15 programas no ar, 11 deles educativos e culturais, 2 telejornais e um jornal esportivo. Vários programas são veiculados em rede nacional. TV Espírito Santo, né, ela representa essa perspectiva de um encontro da comunidade capixaba com ela própria, com o seu espelho, né, de como que ela é, como é que ela funciona. E essa responsabilidade de produzir a própria grade, né, quer dizer, se a televisão que tivesse hoje recursos, ela poderia fazer toda ela a sua programação, né? Quer dizer, não precisaria de estar colocando programação de fora. Ela teria condições de fazer isso e, evidentemente, que com isso ela teria muito mais audiência. A audiência dela cresce, porque quando nós fizemos essa experiência, nós tínhamos 15 programas locais produzidos aqui dentro dessa mesma televisão, né? Programas que eram programas ao vivo, programas de gravação, programa de produção, programas jornalísticos, né? Programa infantil, programa de jovem. Chegamos a ponto de ter a manhã inteira de programação local. São 3 os programas diários. Rataplan, programa infantil com participação de crianças no auditório, brincadeiras e desenho animado. Mulher, Mulher, com o objetivo de atualizar e informar o público feminino, oferecer orientações técnicas, legais e dicas de beleza. Fala Capixaba, programa de entrevistas, onde a descontração é a palavra-chave. Todos os assuntos são abordados. Quem é notícia marca presença no Fala Capixaba. Dos 4 programas semanais, o mais antigo é o Espaço 2, mais de 10 anos no ar. Espaço 2 cobre todas as manifestações culturais da semana. Durante anos, suas matérias são apresentadas nos programas de rede nacional, Panorama Cultural e Vitrine. O programa Fanzine é uma surpresa. Com o objetivo de atingir o público jovem, fugiu totalmente aos padrões convencionais. O Fanzine foi um programa revolucionário, foi um programa que interferiu e foi um programa que provocou mudanças na grade de outras emissoras de televisão, influenciou diretamente a TV Cultura de São Paulo a produzir um programa que é praticamente idêntico. Os assuntos mais polêmicos e os acontecimentos importantes são discutidos no TVE Debate. Através do telefone, os telespectadores participam diretamente do programa. Outro programa de repercussão é o Frente a Frente, onde uma personalidade é sabatinada por jornalistas, artistas e figuras ligadas à sua história de vida e de trabalho. Os especiais mensais são o carro-chefe da programação regional e obtêm grande destaque na rede educativa nacional. Até hoje, programas realizados no final da década de 80 são reprisados pela TVE do Rio de Janeiro. A série Conhecendo o Espírito Santo é um desses exemplos. O programa procura registrar, preservar a memória e os costumes de cada região do estado. Os programas intitulados Vitória e Mares do Sul foram premiados entre os canais da rede educativa em 1990. Os poetas capixabas são destaque no programa Entre Linhas, que valoriza e divulga as obras através de depoimentos e clipes poéticos. A TVE e a Divisão de Teatro do Departamento Estadual de Cultura se unem para incentivar e levar a um público mais amplo o teatro de nossa terra. O projeto Casa de Espetáculos mostra, além do espetáculo em si, todo o processo teatral para a montagem de uma peça. Arqueologia no Espírito Santo. Fala sobre as principais descobertas arqueológicas aqui do estado. Momentos de uma Raça. Mostra um pouco da cultura negra no estado, remontando a história, os fatores socioeconômicos, dificuldades e preconceitos. E na época, o governo tinha interesse
que a televisão também tivesse uma central de produção para que ela fosse autogerida. Então, essa central de produção faria o trabalho de produção da programação do governo, publicitária, de informação, a programação, toda a produção dos comerciais que o governo produzia, fossem eles informativos, institucionais ou de propaganda, de divulgação do que o governo estava fazendo. Tá? E com isso, nós criamos 2 setores. Então foram comprados equipamentos de última linha para atender as demandas internas da produção, da televisão, departamento de produção, com seus programas, incluindo aí, inclusive, o jornalismo. E a hora que nós juntamos essa outra parte do projeto, que era de ter uma central de produção, o que aconteceu? Aí as televisões, efetivamente, começaram uma briga vertiginosa, né, para que esse processo fosse interrompido. O esporte sempre foi a marca da TV Educativa, desde a sua inauguração em 74 até este ano. As coberturas esportivas, principalmente do esporte amador, sempre estiveram presentes na programação. O TVE Esporte ficou 7 anos no ar e durante este período recebeu vários prêmios. O telejornal também é uma constante na programação, em algumas administrações, mas em outras menos, atreladas às realizações do governo do estado. Nos anos de ouro da emissora, o Departamento de Jornalismo procurou dar um novo enfoque à notícia. Foram 2 jornais diários e vários boletins durante toda a programação. A partir de 90, o telejornal passou a ter somente uma edição. Em 95, foi retirado do ar e neste ano voltou em 2 edições. Em 90, o departamento de produção é extinto e com ele todos os programas ditos culturais. A programação passa a ser eminentemente jornalística. Tivemos no horário da manhã o Jornal da Manhã, que depois foi substituído pelo programa O Povo na TV. Depois veio o programa Revista e, a partir de agosto de 96, 2 telejornais. Ano passado, o Departamento de Produção voltou à ativa e colocou 2 programas no ar. O Memória Capixaba, que procura resgatar no acervo da própria emissora as produções realizadas ao longo dos anos. E o Curta Vídeo, primeiro espaço local para exibição de produções de nossos cineastas e videoastas. Através de uma parceria entre a TVE e a Vênus Cinevideografia, é realizado também no ano passado o documentário Sacerdotisas do Barro, que foi apresentado durante a Conferência Mundial da Mulher em Pequim, na China, realizada pelas Organizações das Nações Unidas. O documentário descreve todo o processo de produção das panelas de barro e os diversos conflitos resultantes do encontro das culturas negra e indígena. Nesta gestão, estão sendo criados mecanismos para se evitar a ingerência do governo na grade de programação regional da TV Educativa e tornar a emissora realmente um canal público e não estatal. O Conselho de Administração, que pelo regulamento, pelo regimento interno da RTV, que é uma autarquia, né, de serviço público, é a instância superior à diretoria executiva. Então, a gente reativou esse conselho e, com o andamento das reuniões, logo nós percebemos que o conselho era muito restrito. Então, com essa ampliação, a gente vai ter um conselho mais democrático, né, mais participativo. Agora, o Conselho de Programação tem um outro papel, né, um papel que se limita não é que se limita, mas um papel que se concentra no conteúdo da programação que nós estaremos colocando no ar, tanto na rádio quanto na TV. Então, nesse caso, o que eu defendo é que esse Conselho de Programação ele tem a maioria de representantes da sociedade. O TVE também tem um papel e deve preservar o espaço de experimentação. Né? É uma televisão que, por ter essa liberdade, né, de produção e de criação, por não estar presa a compromissos comerciais tão evidentes, ela pode ser também um espaço de experimentação, de lançamento de novos programas, né? Ela pode ser um instrumento
para que pessoas novas da área de comunicação, estudantes, possam apresentar novas ideias, novos projetos, enfim, realizar experiências que estejam fora ainda dos padrões televisivos. A TV educativa aqui no Espírito Santo e em vários outros estados, ela é sempre um marco, porque ela sempre ousa. E eu acho que a ousadia da TV educativa é a grande coisa da TV, realmente. Eu sempre falo assim, na TV educativa você tem condição de ousar e de errar, com o compromisso de acertar sempre, mas você pode errar. E a gente, podendo errar, a gente pode criar muito mais e pode fazer um trabalho muito melhor e pode ousar muito. E a TV é um marco por causa disso. A vitalidade da TV educativa se revela não só na capacidade de competir, mas também na de começar tudo de novo. E foi assim, começando sempre tudo de novo, que a TV educativa comemora 22 anos de existência. Em meio ao bombardeio tecnológico das televisões comerciais, a TV vem construindo uma trajetória de competente programação cultural e comunitária. Programação esta em que não cabem modelos mercadológicos. O que vale é a vontade comum do fazer de novo, sempre o novo. Esse laboratório de loucos, romântico, sem apreço, é que sintetiza a história da TV Educativa do Espírito Santo, uma emissora que nada em braçadas, ora vigorosas, ora nem tanto, contra a massificação de valores e total descaso das autoridades geridas. Quem são esses que conseguem sobreviver e fazer acontecer dentro desse contexto de apatia pré-fabricada? São aqueles mesmos loucos, românticos do passado, que continuam hoje mantendo vivo e atuante esse laboratório multifacetado. Eles atendem pelo nome de idealistas e não têm medo de buscar superar o eterno desafio que é fazer uma TV educativa onde a fórmula está na beleza de ser um eterno aprendiz. É uma puta emprego que nem dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.